A rendição de Berlim. Versão brasileira em Gedix, São Paulo. O dia da vitória. O inesquecível 9 de maio de 1945 na Praça Vermelha de Moscou. O povo soviético está jubilante. Eles fizeram o que ninguém mais no mundo conseguiu. Este documentário descreve o heroísmo e a bravura sem precedentes do povo soviético, que matou a besta fascista em sua toca. Berlim, maio de 1945. A ex-chancelaria de Hitler já foi tomada. Esse era o gabinete privado de Hitler. E aqui, os militares nazistas elaboraram os seus planos criminosos que escravizaram as nações. Hoje, esses planos são conhecidos pelo mundo todo. Primeiro, ocupar a Europa Ocidental. Sem o controle sobre a Europa, nós não somos nada. A Europa é a Alemanha. Em seguida, um avanço relâmpago contra a Rússia. Para criarmos um grande império alemão, precisamos exterminar os povos eslavos. Seguindo para o meio-oeste, atacando rapidamente a Inglaterra, Índia e Canadá. A Inglaterra deve ser atingida em seus pontos fracos, Índia e Canadá. Em seguida, avançar para a África através do Mediterrâneo. A África tem que ser de domínio alemão. Então, atravessar o oceano para o hemisfério ocidental. A Alemanha será poderosa e rica depois que se apoderar das minas mexicanas. Por que não fazermos isso? E, finalmente, também os Estados Unidos. Derrotamos os anglo-saxões, então incorporamos os Estados Unidos do Império Mundial Alemão. Esses não eram sonhos apenas. Forças de desembarque foram lançadas ao norte da Noruega. Após tomarem a Europa, as forças do exército nazista invadiram a África e se aproximaram da Alexandria. Os seus submarinos afundavam navios ao longo da costa americana. Hitler via a si mesmo como um conquistador do mundo. Ele se preparava para dividir uma parte dessa glória com seu aliado, o italiano Mussolini. Nessa época, as pessoas acreditavam que não havia nenhuma força capaz de enfrentar os seus exércitos. Mas Moscou se ergueu no seu caminho. Em Stalingrado, o Exército Vermelho os expulsou do Volga, levando-os através do rio Don. Os nazistas abandonaram milhares de canhões e tanques no campo de batalha. Ao recuarem através do Desna,
Eles queimaram cidades e explodiram fábricas. O Exército Vermelho levou os assassinos nazistas a atravessarem o Dnieper. Eles os levaram até o rio Bug e lá os cercaram e os destruíram. O Temá foi deixado para trás. Os nazistas foram empurrados de volta através do Nemá, libertando os territórios soviéticos que ficavam na retaguarda. Mais à frente, nações escravizadas da Europa aguardavam a sua libertação. O Vístula. O inimigo foi enxotado de volta e destruído. O Exército Vermelho chegou na última barreira de água, diante de Berlim. O Exército Vermelho tinha chegado ao Oder. Esse é o Oder. Atrás dele estendem-se 4 anos de guerra. 4 duros anos de batalhas e grandes vitórias. O Exército Vermelho, ao atingir esse ponto, estava mais sábio com a experiência adquirida na guerra. Endurecido e forte, pronto como nunca para atacar numa arrancada final e demolidora contra o inimigo. Os alemães chamaram o Oder como o Rio do Destino. Agora, o destino desse rio estava nas mãos dos soldados russos. Na sua retirada, o inimigo tinha explodido as pontes. Preparativos foram feitos para atravessar o Oder. 75 quilômetros para Berlim. Apenas 75 quilômetros restavam até Berlim, mas cada um deles teria que ser conquistado em batalha. Após a tomada do Oder, a primeira linha de defesa teria que ser controlada. Substituições de fortificações e abrigos construídos para resistirem em longo prazo. Além disso, eles as desenharam bem baixas para que fossem um alvo impossível. Manobras e combates com tanques eram particularmente difíceis aqui. Essa era a segunda linha de defesa. Trincheiras se estendendo por quilômetros e posições fortemente protegidas. Havia obstáculos de tanques completos e campos minados por toda a parte. Matas, canais e lagos, centros de resistência em pontos povoados. O comando soviético tinha se preparado para a batalha decisiva antes do início das operações. Centenas de trens de carga foram enviados para dentro das florestas. Milhares de toneladas de combustível foram armazenados em tanques de depósitos subterrâneos. Ao mesmo tempo, fortalezas recém-criadas foram erguidas na margem ocidental do Oder. O clima da floresta exigia uma força tremenda para ficar concentrado aqui, nessa pequena região mutilada a caminho do fim. A ofensiva contra Berlim começaria a partir desta cabeça de ponte. Antes da ofensiva, um conselho militar deliberou com o comando das unidades vinculadas ao fronte da Bielorrússia. A instrução teve a presença dos generais que lutaram nas grandes batalhas em Moscou, Stalingrado, Kursk e Tariol. Eles lutaram por Gunel,
Babrujsk e Vitebsk. Eles libertaram a Polônia, Lugland, Varsóvia e Poznan. Eles lideraram as suas tropas até o Oder. A tarefa diante deles agora era capturar a capital da Alemanha nazista. Esse era o plano das operações. As tropas do primeiro fronte da Bielorrússia iriam fazer o primeiro ataque para chegar até Berlim e cercá-la. As tropas do primeiro fronte da Ucrânia iriam avançar adiante para encontrar o aliado e, simultaneamente, voltar às operações do Sul. As tropas do segundo fronte da Bielorrússia iriam forçar sobre o Oder e voltar à ofensiva para o norte. Tudo estava pronto para o ataque decisivo. Onde? Lá na cabeça de ponte. Em 16 de abril, às 4 horas da manhã, 22 mil canhões atingiram nas defesas inimigas. Essa foi uma ofensiva de artilharia com uma violência sem precedentes. Logo, o ataque da artilharia foi fortalecido pelos aviões bombardeiros. Nas primeiras horas da ofensiva, as trincheiras foram explodidas em zonas de defesas reforçadas e os tanques as invadiram. Ao mesmo tempo, tropas do primeiro fronte da Ucrânia entraram em ação, com o Marechal Kuniev liderando suas forças dentro da ofensiva. O inimigo tinha montado uma forte linha de defesa entre o Oder e Berlim. Cada uma delas estava preparada para uma longa resistência. Os nazistas tinham movimentado suas forças do fronte ocidental e as enviaram para o leste. Eles tinham concentrado um exército de 500.000 de homens aqui. Esse era o plano de defesa alemão. E esse era o plano ofensivo do Exército Vermelho. Nesse dia, esses planos se enfrentaram no campo de batalha.
As tropas do Segundo Fronte da Bielorrússia materializaram os planos elaborados pelo comando e forçaram o Oder em direção ao norte do ataque principal. O inimigo tentou impedir a travessia, mas a superioridade da força aérea soviética era esmagadora. Inúmeros aviões nazistas eram abatidos em combates aéreos e por fogo antiaéreo. Esses aviões de ataque cobriam a ofensiva soviética, destruindo as fortalezas e reservas inimigas em todas as estradas para Berlim. Num curto período de tempo, o Cielo Heights foi passado, a densa rede de canais e lagos foi superada, e as fortalezas e centros de resistência foram completamente arrasados. Em 21 de abril, os soviéticos alcançaram Berlim. Nesse ponto, era preciso prudência. Essa não era a primeira vez que tropas russas ficavam diante dos muros de Zey. Em 1760, Berlim capitulou sem luta às tropas do general Chernechov. As tropas russas entraram em Berlim com esses estandartes, que agora são tesouros inestimáveis. Essas trombetas anunciaram a estrondosa vitória sobre Berlim. Esse é o documento de capitulação que os alemães assinaram em 1760, quando eles se renderam e salvaram sua capital da destruição. Mas os nazistas tinham tomado uma outra decisão. Linhas de defesa tinham sido dispostas bem avançadas, em volta e dentro de Berlim. Ordens secretas, apesar das defesas de Berlim, estipulavam a defesa de cada quarteirão, cada casa, cada pavimento, cada ruína, cada metro de chão, tornando o solo alemão um inferno para os russos. Assim é que começou a Batalha de Berlim. Fogo pesado começou imediatamente nos subúrbios. Até esse dia, os berlinenses só sabiam da guerra através dos comunicados de Goebbels. Mas agora a guerra explodia em Berlim. Ordenando transformar Berlim em um inferno para os bolchevistas, o criminoso comando de Hitler criou um inferno para a população alemã da cidade.
Com medo, as verdadeiras pessoas caíram na degradação. E famintos procuravam aplacar a fome nas ruas. Medo e fome. Foi tudo o que Hitler deu aos alemães em vez dos benefícios prometidos. Essa batalha injusta em cada casa, em cada rua, em cada ruína era diária. A luta aumentou nos subúrbios e foi para o centro. O combate começa ferozmente a cada dia. As tropas avançavam junto às casas incendiadas e ruínas que desmoronavam. O seu avanço decidido não poderia ser detido. Muitos nazistas se deram conta disso e se rendiam. Em 25 de abril, Berlim foi cercada. Tropas do primeiro fronte da Bielorrússia se ligaram com as do primeiro fronte da Ucrânia e fecharam o cerco em volta de Berlim. Nessa ocasião, a situação era difícil. O exército de Kuznetsov pressionava o centro de Berlim pelo norte. O exército de Dezhn estava abrindo caminho para o centro pelo leste, mas aqui o inimigo se defendia com uma resistência particularmente forte. O exército de Trukov abria caminho para o Salão do Templo. As forças do Marechal Koniev se aproximavam pelo sul e sudoeste. Havia combates em centenas de ruas. Onde houvesse um prédio, havia emboscadas mortais e explosões na retaguarda. Desde os primeiros dias, o comandante de Berlim, coronel-general Berzarian, pediu à população que voltasse à sua vida normal. Os alemães obedeceram às ordens do comando soviético e retiraram as barricadas e obstáculos, limpando o caminho para o centro da capital para os tanques soviéticos. Não muito depois disso, eles jogavam flores no caminho dos tanques. Alemães a caminho do leste. O povo alemão, durante séculos, se desenvolveu reverenciando o espírito militarista. No tilintar das esporas e no barulho dos sabres, cresceu a sua admiração. Essa mulher e soldado soviética deu grande importância ao se relacionar com os nazistas.
Mas o Exército Vermelho não se vingou nos civis. Eles não mataram as mulheres e crianças. Eles as alimentaram. O que essa mulher ganhou de Hitler e do seu plano criminoso de dominação mundial? Esses homens tiveram sorte. Decidiram se render. Mas não havia mais saída para aqueles que continuavam a resistir e preparavam ataques traiçoeiros pelas costas. Esse é o Tempelhof, o campo de aviação central de Berlim. Os aviões alemães ainda estavam em chamas e o fogo de artilharia ainda continuava quando os aviões soviéticos aterrissaram no aeroporto. Esse é o Major Kurt Krest, ex-comandante do campo de aviação e que agora se tornou um prisioneiro de guerra. O major se lembrava de dias melhores. Göring costumava ser recebido em desfiles aqui quando condecorava os seus ases. O major recebeu de Göring a sua própria medalha aqui. Mas dolorosas recordações vieram a seguir. Uma ocasião, eles receberam o voo de Benito Mussolini. Ele tinha acabado de fugir dos seus captores. Hitler encontrou o seu desafortunado amigo aqui. O campo de aviação Tempelhof foi deixado bem para trás. A artilharia agora estava bombardeando o próprio coração de Berlim. A luta já estava em seu 7º dia e continuava durante a noite com a mesma intensidade. Berlim ardia, mas os berlinenses já conheciam o uso daqueles rolos de fumaça dos incêndios. Hitler incendiou o Reichstag aqui. Ele começou a confrontação que envolveu o mundo inteiro. Nesses incêndios, os nazistas queimaram as maiores criações do intelecto humano. Os partidários de Hitler marcharam com tochas aqui. Foi aqui que os assassinos dos campos de extermínio se desenvolveram. Os carrascos de Majdanek, Auschwitz e Treblinka. Os homens que queimaram cidades e aldeias soviéticas pacíficas começaram daqui a sua marcha para a Europa. E a chama dessa guerra que foi acesa aqui em Berlim retornou a Berlim. Os soldados russos já estavam lutando no próprio centro de Berlim. Cenas como essa podiam ser observadas na cidade, apesar do comando soviético expressamente ter proibido pilhagens no interesse dos próprios linenses. O cerco estava aumentando. Era doloroso perder um companheiro nessas últimas horas quando a vitória estava tão próxima.
Duas unidades próximas romperam para o centro pelo sudeste. Ao norte, o exército de Kuznetsov pressionava pelo Reichstag. Eles já tinham tomado a prisão, onde os alemães antinazistas eram encarcerados. No leste, o exército de Derzan combatia. O primeiro exército das forças polonesas, sob o comando do general Poplovsky, tomou parte nessa tempestade sobre Berlim. O cerco em volta da cidade estava sendo apertado. Aquele era o Reichstag, do outro lado da catedral. A batalha atingiu seu clímax. Mesmo em meio ao calor desse tiroteio intenso, o soldado russo ainda conservava o sentimento de piedade e magnanimidade. Alguns dos soldados já tinham estado bem perto do Reichstag. O Reichstag estava bem perto agora. Próximo dele havia o portão de Brandemburgo abandonado. Essa era a vista do antigo pavilhão de Frederico, dos reis da Prússia e dos imperadores alemães. Não faz muito tempo que a sanguinária glória nazista iniciou a sua caminhada para o mundo afora a partir daqui. Agora a caminhada chegava ao fim. Restavam apenas 200 metros para chegarem ao Reichstag. Todos tinham apenas um pensamento, só um desejo: fincar a bandeira da vitória no topo do Reichstag. Fincar a bandeira da vitória no topo do Reichstag. Fincar a bandeira da vitória no topo do Reichstag. E a bandeira da vitória foi colocada no topo do Reichstag. (2 de maio de 1945). Esse é um dia que permanecerá capitulado na história de Berlim. Os nazistas se renderam e depuseram suas armas ao Exército Vermelho. Participaram de sua última batalha em Burisley. Eles afirmaram que os russos jamais entrariam em Berlim em 10 dias depois que eles entregaram a sua capital. 10 dias. Isso era insignificante se nos lembrarmos das heróicas defesas de Leningrado, Sebastopol e Stalingrado. Em 2 de maio, 130 mil oficiais e soldados se renderam em Berlim. Essa inscrição diz: capitulação? Não. Mas as bandeiras brancas da rendição aparecem nessas janelas. Milhões delas tinham saudado as legiões de Hitler. Esse é o general de artilharia, Whiteley, comandante das defesas de Berlim.
Em 2 de maio, ele assinou a ordem de capitulação e rendeu-se junto com seus oficiais. Isso é o que eles esperavam não ter que testemunhar. O general de artilharia Weidling foi recebido por Hitler em 29 de abril. E Hitler insistia em resistir. И Гитлер продолжал настаивать на сопротивлении. Гитлер рассчитывал. Ele pensou que 9º Exército Alemão em operações a sudeste de Berlim e o exército que estava em operações do lado oposto ao dos aliados no sudoeste de Berlim e apoiados pelo exército de Panzers iriam cercar e esmagar as forças soviéticas. И разобьют советские войска. Então o general Weidling foi ver Hitler pessoalmente em 29 de abril. Pergunte a ele como Hitler estava e o que achava da situação em que se encontrava. Sagen Sie bitte, wie sah Hitler aus und in welchem Zustand befand sich? Eu tinha visto o Führer um ano antes e fiquei chocado quando o vi desta vez. Era um farrapo de homem. Ele se sentou na sua poltrona, completamente esmagado, e suas mãos pendiam trêmulas sobre o mapa. Falava numa voz quase inaudível. Ele estava atordoado, acabado. Naquele mesmo dia, o cadáver de Goebbels foi encontrado e identificado. Pois Goebbels fora calado. O seu ministro da propaganda tinha sido destruído. Sua estação de rádio foi silenciada. Ele envenenou o mundo por muitos anos a partir daqui com a sua pregação da força bruta e ódio pelos homens. Nas ruas de Berlim, a vitória encontrou americanos, ingleses, franceses, belgas, poloneses e noruegueses libertados. Precisa de uma controladora de tráfego? É porque a vida voltou ao portão de Brandemburgo. Nosso cinegrafista pediu a permissão para filmá-la e conversar a respeito de suas experiências. Что я могу сказать? В Берлине, в центре. Наверное, так забудешь. Не вдумайся. É formidável que a gente já esteja aqui em Berlim. Ali atrás está o Reichstag e aqui vocês podem ver o portão de Brandemburgo. Os fascistas tentaram nos deter, mas nós conseguimos. Eu sou apenas uma camponesa comum. Eu frequentava a escola e, quando a guerra estourou, eu me juntei ao exército. Eu atravessei a Ucrânia, a Crimeia e vim direto para Berlim. Os soldados e seus comandantes posaram para essas fotos no Reichstag. Elas seriam uma lembrança da grande vitória sobre a Alemanha nazista. A Batalha de Berlim teve um impacto decisivo nos combates da Europa. A máquina de guerra alemã foi esmagada e provou ser incapaz de manter qualquer resistência. A Alemanha capitulou.
Em 8 de maio, uma delegação do Comando Supremo das Forças Expedicionárias Aliadas chegou no campo de aviação de Tempelhof. Esse era o dia estabelecido para a Alemanha assinar o documento de capitulação incondicional. O tenente-general Vasiliev recebeu os recém-chegados. O marechal do ar, Sir Arthur Tedder, chefe da delegação, e o general Carl Spaus, comandante das Forças Estratégicas Americanas. Os convidados foram cumprimentados pelo general do Exército Sakalovsky. Os representantes do comando de Hitler também voaram para Berlim para assinarem o documento de capitulação incondicional. Eram chefiados pelo marechal de campo Keitel. Keitel e o seu grupo foram conduzidos até os carros, onde tiveram que esperar até o fim das cerimônias em homenagem pela vitória dos aliados. Keitel aproveitou para dar uma outra olhada nos termos da rendição. Keitel passeou por Berlim novamente, mas essa não era a mesma Berlim nem o mesmo Keitel. A comitiva viajou do Tempelhof, atravessando toda a cidade até Karlshorst, em Outskirts. Essa é Karlshorst, e em seu simples interior se fez história nesse dia. O ato de capitulação incondicional foi assinado aqui. Os representantes do comando aliado chamaram o marechal Zhukov. Keitel e o seu grupo foram levados para uma casa onde aguardaram até a sua convocação. Na hora marcada, os representantes dos comandos soviéticos e aliados apareceram no salão. A assinatura do ato aconteceria na presença de inúmeros representantes do comando do fronte e convidados das potências aliadas. O marechal Zhukov informou aos presentes que os representantes do comando de Hitler já estavam em Berlim e convocou a delegação alemã para assinar o ato de capitulação incondicional.
Mesmo nesse momento crítico, eles tentavam manter a sua têmpera prussiana habitual. Em resposta à pergunta do Marechal Zhukov se os representantes do comando alemão tinham ciência dos termos da capitulação, Keitel afirmou: o Marechal Zhukov chamou os representantes do comando alemão até a mesa para assinarem o ato de capitulação incondicional. Em nome do comando das forças do exército da Alemanha, o documento de capitulação foi assinado pelo general-marechal de campo Keitel. Hitler e Goebbels tinham afirmado que 1918 jamais se repetiria. E não foi. Então se fez o armistício e o tratado de paz. Não por Hindenburg, não pelos milhares de alemães, não por Ludendorff, mas por civis. Dessa vez, 3 comandantes alemães firmaram suas assinaturas na capital da Alemanha, em um documento que confirmava a sua derrota absoluta. O documento de capitulação foi assinado pelo almirante Vandenberg. E pelo coronel-general Stahn, representando a Força Aérea Alemã. O documento de capitulação foi assinado pelos representantes das forças vitoriosas. O primeiro a assinar foi o representante do comando soviético. Os maiores sofrimentos e tribulações na guerra foram, em grande parte, sofridos pelo Exército Vermelho. Eles heroicamente passaram pelo teste de uma maneira brilhante. Também perpetuado nas gloriosas páginas da guerra foi o heroísmo dos ingleses, americanos e franceses que nela lutaram, os companheiros de armas das tropas soviéticas. O ato de capitulação foi assinado. Os representantes alemães deixaram o salão. Os militares alemães foram à guerra 2 vezes pela conquista mundial. E foram derrotados ambas as vezes. Sob o símbolo da águia prussiana, sob a bandeira da suástica fascista. Esta é Berlim. Os nazistas queriam que ela permanecesse gloriosa sobre as ruínas de um mundo arrasado. Essas eram ambições criminosas. Quanto sangue e lágrimas elas custaram à humanidade, incluindo o povo alemão. Essas ruínas são uma horrível lembrança e uma gritante advertência para aqueles que tentarem transformar o mundo num matadouro pela 3ª vez. Essa inscrição diz: Berlim permanecerá alemã. Sim, ela permanecerá alemã, mas ela jamais será fascista. Essas inscrições, deixadas pelos soldados soviéticos, jamais serão suprimidas pela história.